E daí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro da filosofia aqui na proposta do Arrase no Enem. Olha lá, o trocadilho fica meio clichê, né? Mas qual que é a ideia? A ideia é que a gente dê subsídios, que a gente traga conceitos, ideias, exercícios, temas da filosofia, para que na hora que você pegue a prova do Enem, meu amigo, minha amiga, você arrase no Enem, beleza? Então sejam bem-vindos. O nosso próximo bloco de aulas vai se dividir em dois temas da filosofia. Como eu tinha dito para vocês, a gente já viu a introdução da filosofia, a teoria do conhecimento. Nas últimas aulas, a gente falou um pouco sobre ética e sobre moral e os vários autores que perpassam ali essa reflexão. E hoje a gente vai falar um tanto sobre política e finalizamos esse bloco de aulas individuais de filosofia falando um pouco sobre estética. Pois é, apesar dos três principais temas que aparecem na prova de filosofia estarem relacionados à teoria do conhecimento, lembra-se, qual que é a principal pergunta da teoria do conhecimento? Isso, como que se dá o conhecimento do homem? Depois veio toda aquela parte da ética e da moral, até que ponto eu devo parar para pensar, para agir, até que ponto eu só respeito a regra ou a norma, qual é a diferença da ética, a filosofia da moral, qual é a diferença da moral, toda aquela questão de normas, regras e tudo mais, certo? Nós caímos num terceiro momento hoje, que é sobre a política, e finalizamos um pouco sobre estética. Mas antes da gente começar sobre política, eu preciso perguntar para cada um de vocês: você é político? Você é política? Qual a sua resposta? Nós somos seres políticos? Você gosta de política? Você não gosta? Por quê? Até que ponto a política está inserida, a nossa vida está inserida no âmbito político ou não? Então, a nossa discussão vai passar por aí. Eu quero convidá-los então para a gente refletir um pouco sobre as situações, as condições e as implicações que a política tem, o conceito de política tem em nossas vidas. Beleza? Vem comigo então. Mais uma aula de ciências humanas. Para variar hoje, uma aula de filosofia com esse professor que vos fala, professor Denis da Silva Carvalho. E o nosso tema hoje é política. Veja, essas aqui são algumas notícias que eu retirei de alguns jornais de veiculação nacional e de outros jornais de veiculação mais regional. Eu estou aqui em Curitiba, né? Então, primeiro a gente vê ali uma notícia mais geral. Governo e caminhoneiros chegam a acordo para o fim da paralisação. Se você acompanhou os telejornais, nesse finalzinho do mês de fevereiro, agora de 2015, a gente percebeu uma grande mobilização dos caminhoneiros nas estradas brasileiras. E ontem eles estiveram no Palácio do Planalto, lá em Brasília, para discutir um pouco com o nosso Poder Executivo. Poder Executivo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje, mas com a então Presidente da República, a senhora Dilma, para discutir um pouco a relação dos custos e dos ganhos deles enquanto profissionais e o aumento do combustível. Então vejam ali, então parece que eles chegam a algum acordo. A outra imagem é aqui do estado do Paraná. Eu estou na cidade de Curitiba, também agora nos últimos dias do mês de fevereiro em Curitiba. Os professores os professores do estado não retornaram às suas atividades nas escolas devido a alguns conflitos, eu diria assim, alguns conflitos de interesse entre o atual governador e essa classe. Eles sequer reiniciaram o período letivo, certo? Então tem ali a manchete ali, ó. Governo admite usar verba de fundos específicos para pagar o funcionalismo. Tem alguma questão aí de pagamento que está na jogada e que causa o conflito entre a classe trabalhadora dos professores e outros servidores públicos e o Palácio das Araucárias, aqui no caso, que é o Palácio do Governo do Poder Executivo do Paraná. Daí você pode perguntar assim, bom, primeiro uma notícia nacional, professor Denis, caminhoneiro. Pô, professor, não tem nada a ver com caminhoneiro, não trabalho com logística, não trabalho com exportação, não trabalho com porto,
O que de alguma forma a condição do caminhoneiro pode interferir na minha vida? Bom, se você acompanhou os telejornais, ou mesmo se você vive em alguma cidade que foi atingida por essa paralisação dos caminhoneiros, você sabe que tem muita coisa a ver com a sua vida. Falta de combustível, falta de leite no mercado, falta de frutas nos ceasas aí das cidades e dos estados que foram atingidos por essa paralisação, aumento de preço de combustível, porque como tinha pouco, alguns empresários para poder criar vantagem em cima dessa situação começaram a cobrar mais caro. E daí eu pergunto, isso não se relaciona a você? Tanto relaciona direta como indiretamente. A partir do momento que você percebe que as coisas que acontecem na sua sociedade têm alguma referência a você ou às pessoas que estão à sua volta, galera, esse é um efeito político. Pense no caso dos alunos e das famílias que estudam aqui no Paraná. Se eu não me engano, já são mais de 15 dias que toda a categoria não retornou ao ano letivo, não está podendo atender os alunos e tudo mais, certo? Será que a comunidade é atingida por uma paralisação assim? Atingida direta e indiretamente, certo? Quando os professores reivindicam um tipo de melhoria, não é só a eles, é a toda a escola, inclusive as famílias e os alunos. Em compensação, se acontece alguma coisa também de ruim com a escola, todos estão envolvidos. Então, a partir do momento que você começa a ter noção que você não é um ser sozinho, que você é um ser que se correlaciona com outras esferas da sua sociedade, principalmente no sentido aristotélico, é a partir daí que você se torna um sujeito político. Espera aí que tem mais uma notícia. Acho que essa vocês já ouviram falar. O nome Cantareira é um nome familiar a vocês? Anota aí no canto do seu caderno aí, ó. Crise hídrica no Brasil, ou mais especificamente em São Paulo. Crise dos recursos naturais em São Paulo, mais especificamente a água. É um bom tema para redação, hein? Veja, é um problema que São Paulo vem passando aí desde o final do ano passado. Não só São Paulo, mas toda aquela região que depende do manancial ali do sistema Cantareira, que veio secando. E veio secando por causa do quê? Vamos pensar? Politicamente, que argumentos a gente poderia utilizar para tentar definir quais as causas de uma situação assim? A gente tanto pode definir com base na ação do homem, uma má gestão ou uma não tão boa gestão dos recursos naturais daquela região, ou mesmo a ação do homem enquanto aquele que usou sem racionar ou de forma desmedida, abusando, ou mesmo poluindo, degradando o leito do rio, enfim. Isso seria uma ação mais do homem, certo? O outro fato, e é um fato real, verdadeiro, foi a diminuição do índice de chuvas nas bacias daquele sistema Cantareira. Né? Então veja ali, ó, também notícia de agora, finalzinho do mês de fevereiro, sistema Cantareira chega a 10,7, esse número já foi bem menor, tá? E recupera a segunda cota do volume morto. Volume morto seria aquela área que em princípio eles nem deveriam estar usando. Né? Então, ó, sistema subiu apenas 0,1 ponto percentual, enfim. Por que eu estou trazendo todas essas notícias? Para a gente poder dar uma avaliada agora no início dessa aula. Porque a pergunta que eu tenho que fazer para vocês é, até que ponto todos esses três acontecimentos, eu peguei três acontecimentos. Manifestação dos caminhoneiros, greve dos professores no estado do Paraná e crise hídrica em São Paulo. Até que ponto isso tem a ver com a gente? Até que ponto isso tem a ver com política? Certo? Então, nós já resumimos aí, se você quiser escrever aí, pode anotar. Política é todo aquele ato para se cuidar do bem público ou da cidade. Todos nós somos seres políticos quando nos preocupamos com a cidade. Da onde que vem o termo política? O termo política vem da palavra polis, que era uma palavra dita lá na Grécia Antiga, que significava cidade. Então, quem é o político? É aquele que cuida da cidade. Você cuida da cidade? De que forma nós podemos cuidar da cidade? Talvez a principal forma que nós temos para cuidar da cidade seja o nosso voto, mas isso acontece só de 2 em 2 anos ou de 4 em 4 anos para os principais cargos do executivo do nosso país, certo? Ora, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que
existem outras alternativas que podem facilitar para que eu também tenha uma ação política dentro da cidade que eu estou inserido, certo? Será que esses caminhoneiros estão fazendo alguma coisa para a melhoria da condição política da sua categoria, das cidades onde ele trabalha, ou coisa parecida? Será que os professores, ao se manifestarem, não voltarem o ano letivo, cobrarem junto ao seu governador algum tipo de melhoria, eles estão fazendo ação política? Será que uma má administração ou uma boa administração dos recursos hídricos em São Paulo seria uma ação política? Vamos ver, segundo algumas teorias e alguns conceitos de filosofia, até que ponto essas 3 reflexões que eu trouxe para vocês se aplicam com o conteúdo filosófico, certo? Então vamos lá. Bom, primeiramente pensar um pouco que, quando a gente está falando em filosofia política, a gente não está falando de hoje, né? A gente tem aí já há algum tempo alguns pensadores que facilitam essa reflexão. Nós temos pelo menos 2 aqui, o Maquiavel e o Spinoza. O que eles entendem como política? O que dá para a gente tirar dessa frase deles? Então veja ali, ó. O melhor estado é aquele em que os homens vivem harmoniosamente, vivem uma vida propriamente humana. Então vamos lá. Quando a gente fala de política, no sentido do Spinoza, o que é política? Tá aqui, ó. Viver harmoniosamente. Dentro de um estado, grupo de pessoas e tudo mais, seria isso. No caso para Maquiavel, o que vai ser entendido? Veja ali, ó. Faça o príncipe. Quem é o príncipe para Maquiavel? É aquele que governa. Tudo para alcançar e manter o poder. Tudo para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos. Essa afirmação aqui do Maquiavel dá a ideia da gente lembrar daquela afirmação dele que diz assim, que não é uma afirmação dele, a afirmação dele é essa aqui, ó. Faça o príncipe, tudo para alcançar e manter o poder, os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos. Pode ser traduzido dessa forma aqui. Opa! Pode ser traduzido dessa forma aqui. Vamos ver se vocês já ouviram falar nessa frase. Os fins. O que são os meus fins? Os meus objetivos justificam os meios. O que seriam os meios? É a forma que eu utilizo para atingir esse meu fim. Então olha aqui o que o Maquiavel fala, ó. Faça o príncipe tudo, qualquer coisa para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer serão sempre julgados honrosos. Então quer dizer, qual que era para Maquiavel, a gente vai se debruçar um pouquinho mais na filosofia do Maquiavel, mas só para mostrar como que de alguma forma às vezes tem validade o pensamento do Maquiavel na atualidade. Eu tenho que manter a minha saúde, a saúde financeira do meu estado. Só que para manter a saúde financeira do meu estado, eu vou ter que aumentar os impostos. Eu vou ter que cobrar mais impostos, ok? Num primeiro momento, o Maquiavel vai falar, tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Se você tem que aumentar impostos, ó, e daí talvez isso fuja um pouco da realidade brasileira, certo? Se você tem que cobrar mais impostos, mas esses impostos servem para você manter a educação, a qualidade de vida, a segurança, a habitação do seu estado, da sua cidade ou do seu país, tudo bem, não tem problema. O que Maquiavel não pensou aqui na época? Ele não pensou que entre a saúde financeira do estado e o pagamento dos impostos, nós teríamos um dos grandes acontecimentos políticos brasileiros, não é só brasileiro, mas pelo menos a gente fica sabendo mais do Brasil, que é o quê? A corrupção. Nesses últimos dias você já escutou alguma notícia sobre corrupção? Pois tem se percebido que é uma cultura bastante comum dentro da política brasileira. Então, isso foge um pouco do princípio Maquiavel, ou princípio maquiaveliano. Porque num primeiro momento, quando você pega a frase ali do Maquiavel, os fins justificam os meios, parece que ele está te dizendo assim, cara, faça qualquer coisa, desde que você alcance aquilo que você quer. Só que no caso do Maquiavel é uma visão política, não é aquilo que você quer não.
é em nome, olha aqui, ó, do Estado. Para quê? Para manter o Estado e manter o poder. Então, a corrupção ela não é certa no sentido do Maquiavel. A corrupção não vai ser honrosa. Por que a corrupção não vai ser honrosa? Porque muito provavelmente vai ser um indivíduo ou um grupo apenas que vai se sair bem com essa situação da corrupção. No caso do Maquiavel, daria certo se todas as ações feitas ali ou sugeridas conseguissem trazer uma melhoria para o Estado como um todo. Vamos ver um pouco mais de filosofia? Então veja ali. Por que de alguma forma a gente percebe que falar de política hoje é muito difícil? Porque na verdade hoje a palavra política e poder elas estão muito associadas. Não sei se vocês já perceberam quando alguém é eleito a vereador ou a deputado, coisa parecida. Pelo menos na cidade onde eu morava, acontecia isso. Você começava a chamar esse sujeito de doutor. Porque você chegava lá, por exemplo, no gabinete do vereador, o cara era um professor como eu, um trabalhador como você, só que como ele se tornou vereador, na hora que você chegasse lá, falava assim, escuta, eu quero falar com o Zé. O doutor José não está, porque o doutor José está em uma reunião. Mas doutor, o que mudou? Ele só é um vereador. Não, muda. Hoje no Brasil a gente tem uma tradição bem forte de que a política está extremamente associada ao poder. De que quem está associado à política, só que aqui a gente tem que fazer uma ressalva, tá? Por quê? Olha aqui, ó. Se a gente pegar a política no sentido antigo, o que era a política no sentido antigo? Segundo Aristóteles, continuação da ética aplicada à vida pública. Você é um bom trabalhador? Você é um bom pai? Você é um bom filho? Você é um bom namorado? Você é uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa filha, uma boa cidadã? Ótimo. Vocês, no sentido aristotélico, poderiam ser políticos. Porque o que seria a política? A política seria uma continuação daquilo que você já faz na sua vida cotidiana. Seria uma continuação daquilo que você já faz na sua família, certo? No sentido aristotélico. Então, se você não é bom, como professor, no meu caso, Aristóteles, bom eu digo ético, valoroso, virtuoso, que se empenha em fazer do seu trabalho algo de fato verdadeiro, de fato que você se realize com aquilo e tudo mais, o Aristóteles diria, beleza, você pode ser político. Por quê? A política é uma extensão da sua vida particular. No entanto, meu amigo, se em algum momento aí na sua vida cotidiana particular você vacila, vai contra as regras, não se realiza, não tem valores, não é ético e tudo mais, Aristóteles ele interrompe a sua possibilidade de vir a ser político, que é mais ou menos o que a nossa lei prevê hoje, a lei da ficha limpa, né? Prevê hoje para alguns políticos, mas sempre encontram algumas brechas na lei e nós temos alguns senadores, deputados que mesmo sendo condenados no seu trabalho, iniciativa liberal, privada, ou mesmo enquanto políticos, continuam a vida política, beleza? Então, esse é um conceito antigo. Quando a gente traz para o conceito moderno, olha aqui, ó, segundo o filósofo italiano Norberto Bobbio, o conceito de política no período moderno está extremamente ligado à ideia de poder. Qual vai ser o papel da filosofia? O papel da filosofia política vai lidar com a política ou com o poder? Num primeiro momento vai lidar com a política. Tanto que se você vê aqui o conceito de filosofia política, o que aparece ali? Ó? Filosofia política, campo de reflexão filosófica. Então, eu preciso compreender. Eu não posso só aceitar. Campo de reflexão filosófica no intuito de compreender historicamente como se ocupou do fenômeno político e das características que distinguem dos demais fenômenos sociais. Então a política é um fenômeno social. Mas por que a filosofia política vai se distinguir das outras áreas? Porque a ideia dela é fazer uma reflexão filosófica sobre. Tá aqui, ó. Quando falamos de política, sobre que política nós estamos falando? Ou a gente pode falar de uma política aristotélica, tá ali, ó, que prevê valores e continuação da vida privada para a vida pública, ou a gente pode estar falando do conceito da política no sentido moderno. Detalhe, já vou avisar você. A concepção de política lá no período moderno, de alguma forma, é a mesma concepção que permanece nos dias atuais, agora no período que a gente chama contemporaneidade, que é o quê? Uma política extremamente baseada no poder. Já ouviu falar na carteirada?
É que, de repente, um policial, um segurança, vai abordar o sujeito e na hora que o sujeito vai ser abordado, ele pega a carteira dele e fala assim, você sabe com quem que eu tô falando? Ou você tá falando, né? Com quem que você tá falando? Você tá falando com o professor Denis. Você sabe quem é o professor Denis? O professor Denis, imagine que fosse, né? É deputado do estado do Paraná. Isso é carteirada. Quer dizer, tem um outro político, eu não vou citar nomes aqui porque eu não vou ser indelicado, né? Mas que quando foi ser julgado dentro da Câmara por ter se enfiado lá em alguma falcatrua, a fala dele foi exatamente a seguinte: não pode eu, um deputado federal do estado aí, não vou dizer também, ser julgado como um cidadão comum. Opa! Viu a diferença? Se fosse no caso da Grécia Antiga, normal, o político é um cidadão comum. Só que ele exerce uma função pública para a melhoria do Estado. No caso da modernidade para cá, o político já não é mais um cidadão comum. Existe toda uma esfera de poder que envolve ele. Beleza? Vamos ver um pouco mais de filosofia. Como que a gente pode entender esse poder? O Norberto Bobbio, ele vai reduzir o poder pelo menos em 3 esferas, que é o que ele chama de poder econômico, que é o que ele chama de poder político e o que é o que ele chama de poder ideológico. Então vamos lá. Poder econômico. Uso da posse de bens socialmente necessários, visando a adoção de determinados comportamentos. Então aqui funciona mais ou menos assim: eu tenho dinheiro, você não tem, e a partir daí eu vou ditar como que vão acontecer as coisas, porque eu mando. Eu mando por quê? Porque eu tenho poder. Qual que é o meu poder? Um poder econômico, ok? A segunda possibilidade de poder é o que a gente chama de poder ideológico. Uso da posse de ideias, valores e doutrinas para influenciar a conduta alheia. Existe uma certa teoria da conspiração. O que é a teoria da conspiração? Parece que o Estado age contra o povo. E se isso fosse verdade, o que validaria essa teoria? Ela validaria dizendo que o Estado não quer educar o seu povo para que o povo, não tendo condições de discernimento e de educação de algumas ideias, acaba sendo manipulado por essas ideias, certo? Seria o poder ideológico. Alguém que se diz um pouco mais conhecedor de alguma coisa sobre a outra pessoa e que de alguma forma vai influenciando, vai minando a opinião daquela pessoa em favor daquilo que ele pensa. Seria, imagine que eu sou partidário do partido Y e vocês são partidários do partido X, certo? E que eu, em algum momento, por querer saber ou falar que saiba mais de filosofia da política, sabe mais sobre política e tudo mais, ao final da minha aula eu diga que o mais correto de se fazer é de agora para frente você votar nos candidatos do partido Y, certo? E de alguma forma você olhar para mim e falar assim, poxa, mas o professor Denis entende filosofia, né? O professor Denis entende política, eu acho que eu vou seguir os caminhos do professor Denis. Nesse exato momento eu vou estar exercendo um tipo de poder ideológico sobre vocês. Certo? Eu vou estar manipulando as informações que eu estou passando para vocês, fazendo-os acreditar que eu esteja correto e vocês não estão tão corretos assim. Certo? Então o poder ideológico ele impede o diálogo, né? É meio como se eu manipulasse a ideia de vocês. Tá? Segue. Por último, poder político. O uso da posse dos meios de coerção social, considerada legal pelo direito vigente na sociedade. E aqui a gente tem 2 possíveis interpretações do poder político, que é o poder da caneta, como dizem, né? Quem está na política tem o poder de assinar ou não assinar alguns projetos, leis e tudo mais. E o segundo poder que está atrelado à ideia do poder político é o poder da força, o poder da violência. Se a gente voltar lá naquelas notícias que eu coloquei para vocês no início da aula, alguns manifestantes reclamaram ali em Santa Catarina com a ação de força que a polícia militar exerceu sobre eles na hora deles desobstruírem a estrada. Veja, a polícia pode fazer isso de alguma forma, ela não deveria, mas de alguma forma ela pode, por quê? Porque ela está representando o Estado, um certo poder político. Aqui no Paraná parece que a polícia também não está muito contente com os encaminhamentos que o governador do Paraná tem feito, e em outro momento ocorreu algum tipo de enfrentamento, mas em princípio não houve nada muito grave, certo?
Então isso seria exatamente a manifestação daquilo que a gente chama de poder político, né? O que é o poder político? Tá ali, ó. O uso dos meios de coerção social, puxa lá, o que é coerção? Coerção é quando é o ato de coagir. O que é coagir? É meio que obrigar ou censurar. Então, a partir do poder político, eles estavam censurando lá a manifestação dos caminhoneiros. A partir do poder político, ele estava, enfim, considerada legal. Olha aqui, ó, isso é interessante você pensar. O poder político e esse uso da força, aquilo que eu estava falando, ó, é legal perante o direito vigente. Afinal de contas, ele vai dizer que está defendendo o Estado, tá? Dando sequência aqui à questão da filosofia, a gente entra então qual que é a concepção de Estado. Então veja ali, Estado, instituição política que dirigida por um governo soberano reivindica o monopólio do uso legítimo da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade. Esse conceito é do Max Weber. Se a gente pensar em Aristóteles, o que é o Estado? Cara, o Estado é aquilo que a gente chama de máquina governamental. Então é assim, o Estado não é uma pessoa, o Estado é uma instituição. Então o Estado não no caso do Estado brasileiro, apenas a presidenta Dilma. No caso do Estado do Paraná, apenas o senhor Beto Richa. O Estado é todas as secretarias envolvidas, é todos os conselhos envolvidos, é todas as autarquias envolvidas, é tudo aquilo que compõe a chamada máquina estatal ou máquina administrativa estatal. Beleza? Onde que a gente vê a origem do Estado? Então, a origem do Estado está exatamente quando um grupo de pessoas se unem e de alguma forma colocam ali um certo poder sobre os outros indivíduos. Qual é a função do Estado? A gente pode pensar de duas formas na função do Estado. Uma função liberal e uma função marxista. A função liberal, o Estado é um mediador e busca então a harmonia entre os vários indivíduos e interesses do bem comum. No caso da visão marxista, garantir o domínio da classe. O Estado não é um simples mediador dos grupos rivais, mas, na verdade, segundo Marx, através da minha ligação com o Estado, eu submeto a outra classe. É daí que para Marx tem a classe dominante e a classe dominadora, ok? Bom, com esses conceitos prévios, gerais de política, a gente tende a fazer a seguinte reflexão. Somos políticos. Agora eu poderia refazer aquela pergunta para você. Você é político, você não é político? Até que ponto a política tem a ver com a sua vida ou não tem? E nas próximas aulas, depois desses questionamentos, a gente vai tentar buscar em alguns autores algumas respostas que mostrem pra gente ou demonstrem pra gente como que eles agiram em suas épocas e de que forma a gente pode aproveitar um pouco da posição política deles nos dias atuais. Beleza, galera? Por hora, fica por aqui. Até a próxima aula. Abraço!